Olá! Por um mundo onde a política seja sempre um instrumento ético para se promover o bem comum, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O exercício da política é um direito e um dever de todo cidadão. Permanecer em uma atitude defensiva, dizendo que política é coisa suja ou que todo político não presta, fazendo disso um motivo para não se envolver, é o mesmo que reforçar a política mal feita, a política dos espertos, a política daqueles que passam por cima de todos os princípios para chegar ao poder e se perpetuar nele. Contra essa lógica nefasta, só existe um remédio: a educação política. E o período que antecede as eleições costuma não ser muito bom para a educação, porque nele os candidatos são todos democratas, bonzinhos, corretos. Se existe uma coisa que ainda pode salvar a educação política em período pré-eleitoral, eu chamaria de formação da convicção do voto. Isto é, ir montando um quebra-cabeças, driblando o marketing eleitoral e ir formando na mente e no coração da gente a decisão de escolha do voto. Para conversar conosco sobre a formação da convicção do voto, nós convidamos a jornalista Cileide Alves, comentarista política da Central Brasileira de Notícias, a CBN, em Goiânia. Cileide Alves Cunha é jornalista, pesquisadora de história com vasta experiência em redação, edição e coordenação de equipe. Mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, foi analista política do jornal O Popular durante 10 anos e, posteriormente, editora-chefe por 5 anos. Cileide participou de várias coberturas de eleições, do Congresso Nacional e de acontecimentos de grande relevância. Cileide, uma alegria muito grande, é uma honra para mim, pessoalmente, receber você aqui no programa parlatório da TV Pai Eterno. Eu começo já com uma provocação. O que é política para você? Seja bem-vinda. Olá, Padre Rafael, muito obrigada pelo convite, por poder parar um pouquinho para pensar, né, sobre essas questões do voto e da política. Bom, a política, para mim, é uma dos meios mais importantes para a gente viver em sociedade, né, viver em comunidade, viver juntos. A política é a negociação, é o diálogo, é a conversa, é a moderação, é a tentativa de se achar soluções para conflitos, achar saídas, né, para as questões políticas, sociais, urbanas, de educação. Quer dizer, a política, ela é tudo isso, assim. E eu falo que política a gente faz não só na vida civil, né? A gente faz na vida pessoal. A gente tem que estar sempre fazendo uma mediação com tudo que a gente, né, vive. É muito interessante ouvir você falar disso, justamente por causa daquilo que eu falei no início do programa, que tem gente que não quer saber de política, não é? Na verdade, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós estamos o tempo todo, de algum modo, com alguma prática de moderação, de reconciliação, às vezes até de oposição e, no fundo, estamos todos fazendo política. Mas eu queria prosseguir nossa conversa, Cileide. Eu não sei se você concorda, mas nesses dias, por exemplo, a mídia tem se referido a um modo de fazer política quando menciona o conflito lá no leste da Europa, com a invasão
da Ucrânia pela Rússia e chama, por exemplo, o presidente Vladimir Putin de autocrata. Fala de autocracia, não é? E, às vezes, parece que isso fica sendo só uma palavra, ou que todo mundo entende o que é isso. Eu gostaria de pedir para você nos ajudar a entender o que é isso, Cileide. Eu acho que no caso lá da Rússia, né, isso ficou ainda mais forte por conta das mudanças que o presidente Vladimir Putin veio fazendo nas leis russas para que ele fosse aumentando os próprios poderes. Uma autocracia é isso, né? É um poder ilimitado e quase absoluto. Uma monarquia as monarquias não constitucionais, né, muitas delas tiveram o poder ilimitado e absoluto. E o Putin, ele ampliou muito os poderes dele, ele está podendo disputar, né, vai disputar aí todas as reeleições que quiser, vai ser um dos presidentes mais longevos da Rússia. E com esses poderes ampliados, fortalecido economicamente, ele decidiu por essa guerra. Eu acho que ele é o personagem mais falado hoje, exatamente por conta de estar comandando essa guerra. E eu acho que foi o oposto de tudo que a gente está falando de política, né? Me parece que faltou política da parte dele. De não ter aceitado conversar, aceitado negociar, sempre negociar, quer dizer, não jogar a primeira bomba e depois do adversário já enfraquecido, você fazer política, né? Assim, então, é típico, sim, de um governo autocrata, o presidente da Rússia. Cileide, trazendo um pouquinho mais para perto de nós essa situação, eu fiquei pensando em te perguntar o seguinte: nós temos aqui no Brasil, né, lideranças muito carismáticas, né, tanto na direita, na extrema-direita, no centro, ou também de esquerda ou de centro-esquerda, como preferirem, não é? E isso marca muito a nossa política. Aí eu fiquei pensando em autocracia, pensei em indivíduos carismáticos e agora você falou que faltou política, quer dizer, faltou de fato política. Esses líderes, na sua opinião, para pensar a formação da convicção do voto, será que é bom a gente distinguir bem essas figuras e suas práticas políticas? Eu acho que é super importante, né? A gente tem muitos exemplos aí de políticos autocratas e carismáticos, né? Políticos que convenceram as pessoas de que poderia apoiar os governos delas, né? Mesmo um governo que tira poder dos outros, que diminui o poder dos outros. Então, a história mundial, né, tem vários personagens com essas características. Acho que a mais nefasta de todas elas, certamente, é Adolf Hitler e o Franco Mussolini, lá na Itália. E, assim, eram personagens que tinham uma eloquência, uma fala muito convincente e que atraíam multidões, né? E tanto que eles conseguiram impor ditaduras, governos muito cruéis em seus países. Então, a gente precisa perceber isso, perceber essa tendência do político. Não é fácil, né? O senhor começou falando sobre a importância, né, das pessoas terem educação, seja, eu acho que é a educação em si mesmo, não precisa nem ser educação política. Eu acho que quando você tem uma boa educação, uma boa formação educacional, você vai, desde o começo, mais novo, ir entendendo como é que se joga o jogo da democracia e se interessar por esse jogo da democracia. Então, eu entendo que não é fácil para uma pessoa formar convicção. Eu acho muito interessante essa reflexão que você faz
e até me ajudando a perceber que é preciso educação, não é? Também política, mas principalmente educação, porque isso é que ajuda a gente a entender o jogo, não é? E eu queria te fazer uma pergunta em cima de um fato. A Igreja Católica costuma fazer cartilhas sobre o voto, não é? Isso faz as dioceses, faz a CNBB, e insiste nessas cartilhas que é necessário que o eleitor não se deixe levar pelo discurso da hora, mas observe bem qual é o passado que cada candidato tem. Você concorda com isso? E como é que a gente pode fazer esse tipo de observação que a igreja pede? Pois é, essa é uma ferramenta, né? Você está dando para o cristão católico uma cartilha que pode lhe dar informações sobre como você entender o voto, a democracia e se posicionar melhor. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas tendem a olhar para a política na hora que vai votar, vota num nome qualquer, de ocasião, né? É muito isso aí, o amigo falou, o pastor da minha igreja, o padre da minha igreja, ou um colega de trabalho, ou eu vi um vídeo, né? Assim, e vota assim, né? Muito sem pensar, sem raciocinar o que significa um voto. Infelizmente, as pessoas não têm a compreensão da importância que é essa ferramenta que ela tem. Tanto que ela vende o voto, muita gente vende o voto, muita gente vota em qualquer um, né? Só que o voto tem consequência. E quando a gente fala disso, esses dias eu até ouvi alguém falar, não me lembro mais quem, mas assim, o político, ele não fica ruim porque ele foi para a política, né? O político, ele já era daquele jeito antes de ele ir para a política. Tinha um vereador aqui em Goiânia que ele dizia, ele ficava muito contrariado, que ele ficava chateado de ele ser confundido, ele tinha boas intenções, e ele falava assim, gente, o povo acha que político nasceu de chocadeira, né? Assim, o político não nasceu de chocadeira, o político saiu da sociedade. As pessoas que estão nos representando foram as pessoas que estavam convivendo com a gente, que a gente tirou elas de lá e deu para elas os mandatos para eles exercerem. Então, assim, eu acho que uma pessoa tem que sim fazer, e hoje é muito fácil, né? Eu quero votar na Maria qualquer coisa. Eu entro na internet, eu vou saber muita informação da Maria qualquer coisa, e não só as informações que ela quer publicar, mas aquelas que ela também não quer publicar. Então, assim, a pessoa disse que vai fazer tal coisa. Você acredita por quê? A política permitirá a ela, o mandato que ela está disputando, prever que ela possa entregar aquele tipo de promessa que ela está fazendo? Qual o cargo que ela vai disputar e o que ela está dizendo? E essa pessoa que eu dou gargalhada, né? É muito engraçado, as pessoas, tudo vira meme, né? E aí a pessoa fala assim, começa a rir daquela pessoa. Assim, uma pessoa que eu dou gargalhada dela, eu entrego para ela algo relevante na minha vida para ela cuidar? Você teria coragem de pegar na sua casa algo que é muito relevante, entregar para uma pessoa que você faz chacota dela, né? Então, assim, eu acho que se todo mundo parar 5, 10 minutos por semana, para começar a olhar, sabe, vai fazer um bem danado para si própria e para a democracia do país. Quer dizer, nós estamos aí no mês de maio, começo do mês de maio, as convenções vão até 5, 15 de agosto, né? Então, nós estamos vendo aí um monte de candidatos já começar a aparecer, já começar a falar. Dá uma paradinha, olha, leia uma informação, busque fontes confiáveis, né? Não leia qualquer tipo de publicação. Então, eu acho que isso, quando a pessoa for votar, ela vai sentir por que é relevante o voto dela. Olha, que ela tiver com essas convicções, com essas informações, e que ela for votar, ela vai
ver que aquele voto dela por que aquele voto dela é importante. Ela vai sentir, né, quando ela souber o que ela faz com esse voto. Porque hoje as pessoas parecem que aquilo ali não tem utilidade, né? É igual um objeto que eu tenho na minha casa de decoração que fica ali só cumprindo um papel decorativo e às vezes eu começo a achar, cansei dele, já começo a achar que ele está, né, me cansando, eu não quero mais ver. Mas não é isso o voto. Certo, Cileide. Eu peço a sua licença para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa sobre a formação da convicção do voto com a jornalista Cileide Alves. Até já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando as almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. O nosso assunto de hoje é muito importante: a formação da convicção do voto nas próximas eleições. E estamos conversando sobre isso com a jornalista Cileide Alves, comentarista política da Central Brasileira de Notícias. Cileide, há uma particularidade nas eleições desse ano, né, que são... A gente está falando de formação de convicção de voto, mas se a gente pensar bem, há uma particularidade das eleições desse ano, que são quase eleições gerais, né? A gente vai votar para um presidente, para um governador, para um senador, para um deputado federal e ainda, no fim, para um deputado estadual. Quer dizer, é muito voto. E tudo isso que você falava agora, na última resposta, antes do intervalo, foi muito importante para a gente entender o quanto é importante o voto de cada um. E, em cima desse princípio, se preparar para realizar esse voto. Então, eu peço para você, que tipo de sugestão você daria para um cidadão que vai chegar na urna com algum nome, nesse caso, com alguns nomes mais claros na cabeça? Olha, eu acho que é importante a pessoa ter noção do que cada cargo faz, né? O que faz um governador, o que faz um deputado federal, o que faz um senador, um deputado estadual, né? Então, um deputado estadual, ele vai aprovar leis, né, do âmbito do Estado e que vão ter muita relação com as políticas do governo do Estado, as políticas públicas que vão ser desenvolvidas. Então, o mesmo deputado federal. Deputado federal, a Câmara é o poder mediador lá, né, junto com os outros dois poderes, executivo e o judiciário. Ele tem um papel muito importante na condução dos destinos do país. O que faz um deputado federal? Ele vai votar leis
que interferem muito na vida da gente. E no ano que vem, nós vamos certamente ouvir falar de reforma trabalhista, que está tendo um debate se deve ou não deve ser alterada, reforma previdenciária de novo vai voltar, mas principalmente a reforma tributária, a reforma administrativa. Quer dizer, o que é isso? O que o deputado vota? Quais as leis? O que eu penso? O que eu quero para o país? Eu imagino um país de que forma? Então, a hora que você entender o papel do deputado federal, o papel do senador, o senador ele é uma casa que revê ou reforma as decisões da outra casa. Um senador representa o Estado, são 3 só por Estado, então ele também participa dos debates dos assuntos nacionais, além de buscar emendas para os seus estados. Assim, mas todo o deputado e senador hoje só pensa em emenda, né? Ele não mostra para o eleitor que ele vai votar temas difíceis e polêmicos lá na Câmara. Então, pensa nisso, assim, o que eu gostaria que fosse aprovado no Congresso nesses assuntos. Eu sou a favor do que para a vida brasileira, para a educação, para a saúde, o que eu quero? Então, tenta achar políticos que pensem como você. Ouça o que ele está falando, mas não só ouça, veja o que ele fez. Acho que a melhor forma de você conhecer uma pessoa não é só no que ela fala, na voz dela, porque o discurso aceita muita coisa, né? Mas é na prática política daquela pessoa, na prática de vida daquela pessoa. Desconfie daqueles moralistas muito ferrenhos, né? Desses caras que diz que é muito honesto, que não vai concordar com a corrupção, que isso não sei o quê. Assim, desconfie dessas pessoas, veja o que essas pessoas fazem, porque tem muita gente querendo vender gato por lebre. Então, a hora que você entender o que cada um desses mandatos faz e o que eu quero, né, ver acontecer, é o primeiro passo para poder escolher bem. A gente gostaria muito de te ouvir mais. A gente tinha mais perguntas, mais coisas para te perguntar e te ouvir, né? Porque está sendo uma verdadeira lição. Eu, particularmente, estou muito contente com a sua participação, mas o nosso tempo termina e a gente precisa ainda ouvir você sobre uma coisa importante, que é um costume que a gente aqui tem no programa Parlatório. Quando está terminando, a última coisa que a gente faz é apresentar para o nosso convidado uma citação e a gente pede um comentário do nosso convidado sobre essa citação. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele falou remotamente aos participantes de um congresso que foi realizado em Londres com o título Política Arraigada no Povo. Isso aconteceu em abril de 2021, ano passado. O Papa Francisco disse o seguinte, abre aspas, uma política que ignora os pobres nunca pode promover o bem comum. Uma política que ignora as periferias nunca será capaz de entender o centro e confundirá o futuro com a projeção através de um espelho. Fecha aspas. Isso me fez lembrar a Conjuração Baiana, que ocorreu aqui em 1798, me parece, né, que foi um movimento de pardos e mulatos baianos lá em Salvador, por ideias que eles chamavam na época de francesias, que eram as ideias da Revolução Francesa, né? Tinha passado há pouco tempo da Revolução Francesa. E aí, os líderes dessa conjuração baiana tiveram o mesmo fim que tiveram da conjuração mineira, né? Eles foram esquartejados em praça pública, enforcados em praças públicas, esquartejados, e a mão do que publicava os panfletos exposta para que as pessoas vissem aquilo ali e não quisessem, né, que a mão delas tivesse o mesmo fim. E por que essa frase do Papa me fez lembrar esse movimento? Eu estava lendo sobre ele recentemente. Porque esse movimento baiano foi tido como um dos primeiros movimentos políticos do Brasil para incluir a camada mais pobre da população na política, né?
assim, não foi a mesma lógica que motivou a conjuração mineira, exato. Então, assim, isso, quem ousou pensar em política para o bem público, perdeu a vida nessa conjuração baiana. Então, assim, é claro que isso é só uma metáfora que eu estou buscando, né, para chegar ao Papa. Se você exclui as pessoas que necessitam da política, todas, especialmente essas que têm fragilidades, vulnerabilidades sociais, né, maiores, você está, de alguma forma, fazendo o que a coroa portuguesa fez, né, com os baianos lá no final do século XVIII, que é impedindo eles de conseguir o resultado da boa política para a vida também dessas pessoas, né? Então, eu acho que isso me faz lembrar essa ideia. A política precisa ser feita, precisa da política. Muito interessante. Eu agradeço muitíssimo mesmo a sua participação aqui no programa Parlatório. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, padre. É um prazer falar com vocês e parar um pouquinho, né, para a gente refletir sobre o voto. Eu acho que isso é importante, a gente falar sobre isso muito ainda até as eleições em 2 de outubro. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cileide. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima!